Ao nos confrontarmos com a intensidade de certas ligações, somos levados a questionar a natureza de nossos sentimentos. Houve um instante em que a dedicação a outrem nos fez negligenciar a própria essência? Entregamo-nos de corpo e alma, imersos em um desejo tão avassalador que nossa individualidade se esvaiu? Talvez não fosse o afeto genuíno que nos movia, mas sim uma necessidade de união completa, onde o encontro se confundia com a posse. Carl Jung nos alertava para a dualidade do amor, capaz de nos levar às profundezas da alma, mas também palco de grandes ilusões. Quando a paixão nos arrebata e o outro se torna o epicentro de nossas emoções, orbitando em torno da busca por proximidade, atenção e afeto, uma indagação crucial emerge. Quem, em nosso íntimo, está a amar? Seria nossa totalidade, ou uma parcela ferida, carente e inconsciente, projetando no outro uma salvação não encontrada em nós mesmos? Essa projeção da alma, como Jung a denominava, nos faz amar não o ser alheio em sua completude, mas a representação interna que ele evoca. Quanto mais veemente a paixão, mais obsessiva a ligação, mais forte a sensação de dependência vital, maior a probabilidade de não ser amor, mas um complexo camuflado sob o manto do romance. Essa dinâmica aprisiona, perturba e confunde, levando-nos a renunciar a limites, identidade e valores, inserindo-nos em ciclos de sofrimento, expectativa e idealização. E, ao final, nos perguntamos sobre a razão de tamanha perda de nós mesmos ao amar. A perspectiva junguiana sobre o amor e a paixão, sob a lente do inconsciente, revela por que certas relações nos deixam mais vazios do que preenchidos. Compreender o mecanismo da projeção afetiva e o papel dos arquétipos da ânima e do ânimos torna-se essencial para reconhecer quando somos dominados por um afeto ilusório, puramente simbólico. Por vezes, a dor infligida não provém do outro, mas da parte de nós que ainda acredita na incompletude sem o amor alheio. Jung nos responderia: a inteireza precede a capacidade de amar. A paixão evoca imagens de intensidade, um calor que nos domina, uma obsessão que nos consome, a sensação de que o outro é tudo e que a vida sem ele perde o sentido. Contudo, para Jung, essa intensidade reside menos no amor genuíno e mais na libido, entendida não apenas como energia sexual, mas como a força vital da psique, impulsionando a alma em direção àquilo que sente necessitar integrar. Assim, a paixão não floresce pelo encontro da pessoa certa, mas pela ressonância simbólica e inconsciente com um espelho de nossas próprias faltas. A libido, então, projeta-se intensamente sobre o outro, que passa a carregar, em nossa percepção, tudo aquilo que desejamos, admiramos, ansiamos e acreditamos não possuir. Este é o primeiro alerta de Jung. Não nos apaixonamos pelo outro, mas pelo que ele representa em nossa psique. A paixão, nesse sentido, não é uma escolha, mas um movimento psíquico compensatório, como se a alma exclamasse: ali reside uma parte de mim ainda não reconhecida. Ali estão a beleza, a força, a leveza, a coragem que ainda não consegui acessar em mim. E então nos agarramos, nos entregamos, nos perdemos, não por amor, mas pela projeção. Essa projeção é alimentada pela libido, e sua intensidade cresce proporcionalmente à nossa desconexão interior. Quanto mais partes de nós estiverem rejeitadas, reprimidas ou esquecidas, maior a tendência de depositar no outro a função de nos completar. Eis a natureza destrutiva da paixão. Ela não enxerga o outro, mas a carência em nós. E quanto mais insistimos em chamar isso de amor, mais nos distanciamos de nós mesmos, tornando-nos reféns de uma ilusão. Jung preconizava que a verdadeira energia libidinal não deveria ser investida no outro como ideal, mas reconduzida ao próprio self, pois somente ao acolhermos nossas projeções, recuperarmos nossa energia e reintegrarmos os fragmentos perdidos, é que começamos a amar de verdade. Adentrando uma visão mais simbólica e profunda dessa dinâmica, encontramos os arquétipos da ânima e do ânimos,
que moldam as paixões que nos consomem. Segundo Jung, todo ser humano porta em si uma imagem inconsciente do sexo oposto. No homem, essa imagem é a ânima, o arquétipo do feminino interior. Na mulher, é o animus, o arquétipo do masculino interior. Esses arquétipos transcendem meras ideias abstratas, habitando a psique e atuando como pontes entre o ego e o inconsciente, frequentemente projetados sobre pessoas reais. Essa projeção explica por que, muitas vezes, nos apaixonamos perdidamente por alguém que desafia a lógica racional, mas que em nosso mundo interior desperta algo ancestral. Jung afirmava que a ânima e o animus são personificações simbólicas da alma, imagens internas que representam o que ainda não vivenciamos, o que não reconhecemos e o que mais ansiamos integrar em nós. Ao encontrarmos alguém que se encaixa nesse símbolo, a paixão se acende, não como amor verdadeiro, mas como projeção arquetípica. Não nos apaixonamos pela pessoa em si, mas pela imagem interior que projetamos sobre ela. A mulher se encanta por um homem que personifica força, clareza e liberdade. O homem se atrai por uma mulher que emana suavidade, beleza e intuição. Mas o objeto de afeição não é o outro, e sim a própria ânima ou ânimos em ação. Esse tipo de amor, mágico em sua gênese, revela com o tempo sua natureza destrutiva, pois não há espaço para o real, apenas para a idealização e a fantasia, com o outro carregando o fardo de ser o espelho daquilo que não queremos enxergar em nós. Jung ensinava que o caminho não é evitar a paixão, mas recolher a projeção, compreendendo que tudo aquilo que admiramos, desejamos e idealizamos, no outro é na verdade um convite para desenvolver essas qualidades em nosso próprio ser. Ao reconhecermos nossa ânima ou nosso ânimos, cessamos a busca por alguém que nos complete e iniciamos a jornada rumo à nossa própria inteireza. O amor autêntico floresce a partir do encontro de duas individualidades completas, com suas histórias, limites, luzes e sombras, que se veem, se reconhecem e se escolhem mutuamente. Contudo, nem toda ligação afetiva configura um encontro. Por vezes, transforma-se em fusão, em colapso de fronteiras, onde a distinção entre o eu e o outro se esvai. Jung alertava que essa dinâmica não é relacionamento, mas regressão simbólica, uma tentativa inconsciente de retornar ao útero psíquico, onde não há necessidade de inteireza, responsabilidade ou consciência. É por isso que, quando a paixão se transmuta em fusão, abrimos mão de nós mesmos para agradar, toleramos o que nos fere para evitar a perda, justificamos abusos por medo da solidão, moldamo-nos à fantasia alheia ou à nossa própria idealização e, gradualmente, desaparecemos. Essa dinâmica insidiosa se disfarça de amor, mas sua essência é a dependência, uma carência antiga revestida de romantismo, onde o ego, subjugado por um afeto avassalador, perde a capacidade de sustentar a própria identidade. Nesse cenário, tudo se torna extremo. O outro é elevado a um pedestal divino ou relegado a um abismo demoníaco. Oscilamos entre o êxtase e a angústia, entre o amor exacerbado e o ódio visceral. Essa montanha-russa emocional não é amor genuíno, mas fusão simbólica. Jung ensinava que o amor maduro só se torna possível com a separação interior, quando a conexão não demanda a fusão, quando a entrega não implica o desaparecimento. Mas isso só ocorre quando cessamos as projeções, recolhemos os fragmentos da alma e não mais esperamos que o outro solucione o que nos pertence. O amor que cura não é o que nos completa, mas o que nos permite ser inteiros ao lado do outro. Por vezes, enredamo-nos em relações onde o outro surge como a panaceia para todas as nossas dores, alguém que chega com promessas de plenitude, segurança e sentido. Inicialmente, essa dinâmica se reveste de um encanto quase mágico, como se o universo conspirasse para unir metades perdidas. No entanto, com o tempo, percebemos que estamos nos desvanecendo dentro desse amor. Jung observou essa dinâmica com frequência,
denominando-a o complexo do amor salvador. Esse complexo se manifesta quando nos apaixonamos não pela pessoa em si, mas pela ideia de que ela nos resgatará de nosso sofrimento. Esse tipo de amor germina em um ego ferido que proclama: eu não sou suficiente, só serei feliz quando amado, só serei alguém se tiver alguém ao meu lado. Essa necessidade reprimida se transmuta em um complexo, um núcleo psíquico que se ativa sempre que encontramos alguém que parece possuir o que sentimos nos faltar. O resultado é que ingressamos na relação já em desequilíbrio, ansiando por cura, colocando o outro em um pedestal simbólico. Nesse instante, o amor deixa de ser escolha e se torna compulsão. Necessitamos do outro, de sua atenção, presença e aprovação. Gradualmente perdemos o contato com nosso próprio centro. Silenciamos nossa intuição, nos afastamos de amigos e negligenciamos o que nos nutria, tudo em nome de manter o outro por perto. E quando o outro falha, e invariavelmente falha, desabamos, pois o que se desmorona não é a relação, mas o castelo emocional que construímos sobre ela. Jung afirmava que esse tipo de amor não cura, apenas adia o encontro mais crucial de todos: o encontro conosco mesmos. O verdadeiro amor desponta quando não mais precisamos ser salvos, quando reconhecemos nossa própria dor e a acolhemos, e a partir daí, escolhemos alguém não para nos curar, mas para nos acompanhar. Muitas vezes, aquilo que denominamos amor é, na verdade, uma projeção poderosa de nosso inconsciente. Não amamos o outro como ele é, mas o que ele desperta em nós, ou, pior, o que acreditamos que somente ele pode nos proporcionar. Alguns sinais revelam essa dinâmica projetiva. Uma idealização intensa e imediata, onde a pessoa recém-conhecida é vista como perfeita, ignorando-se defeitos e limites evidentes, pois se olha para a imagem interna projetada, não para o ser real. Uma sensação precoce de dependência emocional, onde a presença do outro se torna vital para o bem-estar, gerando desespero na ausência, pois a ligação não se baseia na escolha, mas na necessidade. Oscilações emocionais extremas, onde a percepção do outro flutua entre o idealizado e o rejeitador, não refletindo a realidade da relação, mas a ativação de complexos afetivos internos. Um medo constante de abandono, mesmo em cenários de aparente segurança, ecoando feridas passadas que se busca curar através do outro. Uma dificuldade em enxergar o outro em sua totalidade, ora idealizando-o, ora demonizando-o, sem reconhecer sua humanidade complexa. Jung ensinava que a única via para transformar a projeção é trazê-la à consciência, reconhecendo que o que sentimos diz mais sobre nós do que sobre o outro. Ao recolhermos a projeção, cessamos a cobrança para que o outro nos preencha, salve ou cure, e começamos a enxergar pela primeira vez quem realmente está diante de nós. Somente então o amor deixa de ser ilusão e se torna escolha. Amar, de verdade, é uma experiência rara, pois a maioria das pessoas aprendeu a projetar, não a amar. Jung afirmava que o amor real floresce após o término da projeção, quando cessamos de buscar no outro o que almejamos encontrar em nós mesmos. Discernir entre o amor genuíno e a possessão simbólica disfarçada é crucial. No amor real, a individualidade persiste. Na possessão, moldamo-nos para agradar, escondendo-nos por medo de perder o outro. O amor verdadeiro nutre a liberdade. A possessão impõe o controle, manifestando-se na necessidade de vigiar e saber tudo, travestida de cuidado, mas cuja raiz é o medo e a insegurança. No amor real, o silêncio encontra seu espaço. Na possessão, torna-se ameaça, gerando ansiedade pela falta de mensagens ou atenção constante, interpretando-se pausas como rejeição, pois a vivência se dá no território do complexo, não da presença. No amor real, a escolha de estar junto é primordial. Na possessão há uma compulsão, uma incapacidade de dizer não, permanecendo mesmo quando a dor se manifesta, por se acreditar que a existência cessa sem o outro.
O amor real promove o crescimento. A possessão desgasta e desorganiza, afastando da própria essência. Jung acreditava que o amor maduro só se concretiza quando a necessidade de salvação alheia se extingue, quando o amor não é fuga, vício ou substituto da alma, mas um encontro de inteiros, não de metades. Esse encontro só ocorre ao recolhermos nossas projeções, curarmos nossos complexos e retornarmos ao nosso centro. A jornada rumo ao amor verdadeiro, aquele que emana do interior e só então se manifesta externamente, implica desconstruir a crença de que amar é sinônimo de perda de si no outro, de renúncia e moldabilidade para evitar a solidão. Jung ensinava que o amor autêntico começa onde a ilusão termina. A ilusão de que o outro nos completará, de que o amor é a solução mágica para a dor. O amor real não vem para salvar, mas para nos recordar de quem somos, e por isso, não inflige a dor da paixão cega, não consome como a obsessão, não sufoca como a dependência. O amor verdadeiro irrompe quando voltamos o olhar para dentro e encontramos o que antes projetávamos externamente. Quando reconhecemos nossa carência, sem julgamento, acolhemos nossas feridas sem repeti-las em outro corpo e escutamos nossa alma antes de buscar incessantemente por alguém. Esse é o amor que liberta, que inclui, que não exige o desaparecimento para existir. Jung comparava o encontro de duas personalidades ao contato de dois elementos químicos. Se houver reação, ambos se transformam. Mas a reação genuína só ocorre na presença real de dois seres inteiros, dois mundos que se encontram sem a necessidade de se engolir. Talvez o amor que buscamos no outro seja, na verdade, o amor que ainda não soubemos dispensar a nós mesmos. Talvez essa paixão avassaladora seja apenas um chamado simbólico para retornarmos ao nosso lar interior, ao nosso centro, à nossa alma.